Tá bom. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Alisson da JCL Cursos. Vou trazer para vocês hoje os 5 defeitos hardware mais comuns nos iPhones. Top 5. Então vamos lá. Ó, pessoal, esses defeitos são defeitos hardware, tá? Não é troca de tela, não é bateria, tá? São defeitos que acontecem na placa dos iPhones, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai citar é o CI do touch. Qual que é esse defeito? Às vezes, galera, o pessoal leigo, né, que não tem conhecimento em manutenção, eles levam um aparelho de assistência técnica sem estar com a tela quebrada, ok? Sem o iPhone estar com a tela quebrada, mas o touch não opera, o touch não funciona, tá? Uma grande porcentagem dos casos, pessoal, é defeito no CI do touch. Não resolve trocar a tela, ele vai continuar com o mesmo problema. Vai colocar uma tela nova e ele vai continuar sem operar, tá? O que acontece muito? O pessoal leva a assistência técnica, troca uma tela e soluciona temporariamente o problema. Por quê? Porque esse CI do touch, que é um componente do circuito do touch, responsável por ativar a função touch, ele fica bem embaixo, né, da placa, e em cima desse componente, do outro lado da placa, está o conector do touch. Então o que acontece? Quando vai colocar uma tela nova, o técnico ele conecta a tela nesse conector, tá? E força o CI para baixo. Dessa forma, os contatos do componente encostam na placa e ele volta a funcionar, tá? Porque ele sofreu uma pressão, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos, eu vou desenhar como que funciona isso, tá? O componente, né, que é um BGA, ele é dessa forma. E tem várias esferas de estanho embaixo desse componente, tá? Essas esferas que prende o componente à placa, tá? Ela passa a informação do componente para a placa, né? Para o hardware do aparelho. E o que dá problema nesse caso, pessoal, são essas esferas. Olhando em outro ângulo, o componente sobre a placa, ele está dessa forma, as esferas, tá? E a placa aqui, ó, tá? Então imagine que o componente está soldado à placa. Se uma dessas esferas se trinca, quebra, né? Ela fica assim, ó. Cria fissura, né? Ela acaba trincando. E uma das esferas, se ocorrer esse processo, perde a informação do componente para a placa. Então, voltando lá, quando o técnico pluga, o que acontece? Esse componente ele é pressionado na placa. De uma certa forma, essa esfera, pessoal, ela volta a se unir, né? E quando passa o tempo, ela vai desconectar de novo, né? E vai parar de funcionar o touch novamente, tá? Tem reparo, porém tem que fazer um retrabalho nesse componente. Tem outros vídeos no canal mostrando esse tipo de conserto, tá? Então tá aí para vocês um dos 5 defeitos que mais acontecem nos iPhones, que é o CI do touch. Vamos lá agora, pessoal, para o segundo defeito mais rotineiro dos iPhones. Vamos lá. Vamos falar do backlight. Backlight. O que é o backlight? O backlight, o iPhone perde a iluminação da tela. Todas as funções operam perfeitamente, só que a função da tela não existe mais, tá? Não tem imagem, tá? Fica com uma imagem bem no fundo, você vê a maçãzinha bem escura lá no fundo, não tem iluminação. Os LEDs do LCD não acendem. E por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, no circuito de iluminação dos LEDs, né? No circuito de iluminação da tela. O
que é chamado backlight. Tá? Um dos componentes, né, que está nesse circuito danifica. Pode ser um diodo, pode ser um capacitor, pode ser filtros, tá? Até mesmo um CI responsável por essa função pode danificar, pode queimar por queda, umidade, pressão ou até mesmo erro técnico na substituição de uma tela. Tá? Esse circuito, a função dele é ampliar a tensão que vem em média de 5 volts para 20, né? 20, 22 volts, que vai acender os LEDs da tela. Se um desses componentes danifica, ele não amplia essa tensão e obviamente que os LEDs não acendem. Tá? Dá para ser reparado também, tem conserto também, tá? Então é só buscar uma assistência técnica confiável que a gente vai conseguir reparar, que vocês vão conseguir reparar esse defeito sim. Tem excelentes técnicos no Brasil que fazem esse conserto, né, de reparo em placa de iPhone. A JCL inclusive faz isso aí também. Vamos lá agora para o top 3, né? Que é um defeito que acontece constantemente nos iPhones também. Que é o codec de áudio. O codec de áudio, pessoal, ele é muito parecido, né? O defeito que acontece é muito parecido com o CI do Touch. Ele também é um VGA, tá? Ele também é um CI que faz a função de codificar o áudio, né? Codificar e decodificar o áudio. Quando ele dá problema, que também é na esfera de estanho, na maioria das vezes, não é no componente, pode ser na esfera ou pode ser no pad, na trilha que ele é soldado na placa. Tá? Quando ele dá esse defeito, o iPhone perde alguns áudios, como por exemplo, na ligação, né, você não consegue escutar a pessoa e nem a pessoa te escutar. No gravador de voz, ele também não grava som nenhum. No WhatsApp, por exemplo, você não consegue enviar áudio, tá? E não adianta trocar periférico, não adianta trocar dock, não adianta trocar alto-falante, não adianta trocar microfone, que não vai resolver. O defeito está no CI, tá? Também tem conserto. Excelentes técnicos no Brasil efetuam esse reparo, ok? Então, se tem problema de áudio no iPhone 7, normalmente é codec de áudio. Vamos ao top 4, pessoal. Baseband. Baseband é um defeito bem comum nos iPhones também. E qual que é o defeito baseband? Nesse componente é onde fica armazenado o e-mail do aparelho. O que é o e-mail? O e-mail é a numeração que a Anatel reconhece, né, o aparelho e libera a linha do aparelho. Tá? Então, se esse componente não passa informação para a placa placa não vai entender que tem um e-mail ativo ali. E não sobe sinal no aparelho. Ele fica somente buscando rede. Tá? Quando fica buscando rede, normalmente o aparelho está sem e-mail. E o defeito fica na baseband. Vários iPhones têm esse problema. Tá? E é bem similar ao CI do Touch e ao codec de áudio, tá? Uma grande maioria é defeito nas esferas ou no pad. Também tem conserto. A gente pode fazer o reballing no aparelho, a gente vai tirar esse CI, tá? A gente vai refazer todas as esferas de estanho e soldar ele na placa novamente, tá? Aí a placa vai voltar a entender que tem um componente ali que é responsável por fazer subir sinal no aparelho. Tá? Então é um defeito que também dá para ser consertado. Vamos lá ao top 5. Tá? Esse aqui eu acho que é o que mais dá problema, né? O que mais apresenta nos iPhones. Que é o CI de carga. Tá? O CI de carga, galera, infelizmente, na maioria das vezes não dá para recuperar, né, o componente mesmo. Né? Não adianta a gente fazer reballing, fazer reflow, usar técnicas de solda para recuperar esse componente. Por quê? Na maioria dos outros defeitos aqui, dá problema na solda, né? Então a gente consegue
refazer as soldas do componente utilizando algumas técnicas de solda que a gente aplica, né? Agora, nesse defeito do CI de carga, é o contrário, na maioria das vezes a gente tem que trocar o componente porque ele acaba danificando, né? A gente recebe tensões variadas, correntes variadas desse componente, ele tem um padrão que a Apple determina e a galera costuma usar cabo paralelo, usar em carregador de carro, né? Usar caixinhas para carregar de má qualidade e eles passam tensões correntes diferentes. E esse componente acaba sofrendo pancada constante e foge do padrão que ele foi preparado, né, para trabalhar e acaba danificando, tá? Então, também dá para substituir esse CI de carga. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do top 5 defeitos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E dá um like aí e se inscreva, né? Ativa o sininho para a gente sempre estar passando informação bacana para vocês aí que seguem nosso canal. Um grande abraço da galera da JCL. Valeu!